Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho dessa terça está em Marcos 7, de 1 a 13. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comia pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestar culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer: teu pai e sua mãe, o sustento que vocês poderiam receber de mim é corba, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. E vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem, e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho dessa terça-feira está falando tradição. As pessoas viviam as tradições, não viviam a palavra de Deus. Jesus se manifestou para mudar essa história. As pessoas naquele tempo de Jesus achavam que só se salvava as almas se vivesse aquelas tradições dos antigos. Tinha que purificar as mãos antes de se alimentar e seguia tantas outras tradições humanas, puramente humanas, que não levava a Deus. Achavam que só por ir no templo, de vez em quando, pagar o dízimo, eles achavam que já estava tudo certo, não precisava mais nada. Não precisava ter amor ao próximo, precisava perdoar, achava que não precisava mais amar o próximo. Até a própria mãe e o pai, eles achavam que precisava ajudar não, porque a tradição deles pregava isso. Meus irmãos, é muito complicado. A palavra de Deus, ela é para libertar a gente dessas hipocrisias, dessas mentiras, dessas tradições. Por isso que Jesus se manifestou.
Jesus veio mudar a história, por isso que ele foi incompreendido, a ponto de matar ele numa cruz, pendurado numa cruz. E Jesus veio dizer para nós, se tu não amar o teu próximo, tu não ajudar o teu próximo, podendo ajudar e não ajuda, está amaldiçoado. Não tem como estar abençoado por Deus. A pessoa que não ajuda o próprio pai, a própria mãe, sabendo que está precisando, é amaldiçoado. E religião não é isso. A religião verdadeira é acolher aquele que está necessitado, é acolher a sua vizinha, seu vizinho que está doente, lavar os pés, dar um banho se precisar, um alimento. O evangelho verdadeiro é esse. As tradições não salvam. Quem salva é a prática do amor. Se eu não pratico o amor, fica difícil a salvação para mim. Então, naquele tempo era assim. As pessoas achavam que só pelo fato de ser fiel, não ser ladrão, não ser malfeitor, não ser caluniador, eles achavam que já estava tudo certo. Bastava isso. Mas, por outro lado, não tinha amor próximo. Podia ver morrendo assim, para ele não estava nem aí. Que nem o homem que caiu na estrada, né? Assaltante. Na mão do assaltante, passou um sacerdote, nem ligou, passou outro, nem ligou, passou outro, nem se importou. Mas sempre tem um que se importa. E aquele samaritano foi lá e ajudou aquele rapaz que estava caído na estrada. Então, isso é o evangelho puro e verdadeiro. Quando você e eu ajuda aquele que está caído. Quando você dá bons conselhos àquele que está precisando de conselho. Quando você ajuda financeiramente também. Muita gente pensa que a caridade é só financeira, é só dar dinheiro, é só dar esmola, dar isso aqui. Não. Caridade também é espiritual. Você dá um alimento espiritual para a pessoa, dá um bom conselho àquela pessoa, isso é um alimento espiritual que edifica aquela pessoa que está caída. Que o Espírito Santo ilumina, preenche a pessoa. Então, isso é o que Deus quer que nós façamos uns aos outros, a prática do amor e da justiça, promover a paz, ser reto um com os outros, justo, não roubar uns aos outros. Isso é a verdadeira religião. Ajudar uns aos outros, em vez de roubar, ajudar uns aos outros. Amar o próximo. Cuidar daquele que está caído, que está doente. Esse é o evangelho verdadeiro, é a igreja verdadeira e a religião verdadeira. Fora disso, meus irmãos, é só hipocrisia e fariseísmo. Não podemos agir como fariseu, como os fariseus agiam. Vamos agir como cristão, como Cristo nos ensinou. O Espírito Santo nos ilumina nossas mentes, nossos corações. Abra o nosso coração ao nosso próximo, aquele que precisa de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.